Só para fazer uma recapitulação muito rápida, aqui, em menos de um minuto, Douglas Borges foi contratado num cenário onde a gente tinha vindo de 5 goleiros que não deram certo no ano de 2024. Foram muitas críticas em cima dele. Assim que saiu na imprensa o nome dele, a torcida caiu matando na contratação do Douglas Borges. E isso foi no começo, foi ali perto de meio-dia, 1h da tarde. Durante aquela tarde, houve até um tipo de manifestação que a gente repudia de todas as formas, que alguns torcedores foram na rede social do atleta e acabaram xingando lá o atleta. Isso aí é inadmissível. O Timbucast só foi emitir opinião sobre o jogador à noite, tá? Botar as coisas na ordem. A gente já trouxe um tom crítico na primeira live, depois a gente teve outras lives falando sobre o goleiro. A gente produziu um Timbucast Scout sobre o goleiro aqui. Não foi bacana o material que a gente acabou trazendo. A avaliação teve um tom um pouco mais negativo. O material foi bom, pô. Não, o material foi bom. Assim, a avaliação como boa avaliação, não. Teve um episódio de Eduardo Grande, a gente já cansou de repetir. Eduardo Grande já foi no Fórum Esportivo, acabou dando a entender que as críticas foram rasas, chegou a falar de vídeo manipulado, chamou de críticas vil, e discurso de ódio. Discurso de ódio, deu a entender muito isso, que isso seria inflamado por podcast. E quando fala podcast, a gente sabe que a gente veste a carapuça facinho. A gente não tem... Até porque, fora a voz do Timbu, não tem outro, né? A mais antiga é a gente. A voz do Timbu não é só uma maneira frouxa de não citar a gente. É um estilo de podcast diferente também, né? Não teria análise do jogador. Eles não tinham feito live sobre isso, eles não tinham emitido opinião. E aí o goleiro, enfim, assinou o pré-contrato, foi anunciado, começou a jogar, falhou no primeiro jogo, falhou no segundo jogo. E aí a gente fica naquela situação, Chapo, que não é só uma opinião localizada, que às vezes costuma se colocar e dizer isso só está acontecendo na internet. A gente teve o estádio inteiro vaiando no jogo passado e a gente teve o estádio todo vaiando no jogo de hoje, chegando a falar ele, Douglas Borges, vai para aquele lugar. Ou foi Douglas Borges ou foi goleiro? Foi um dos dois. Foi goleiro. Nem goleiro. Eu sabia o nome dele. Eu nunca vi esse grito na minha vida. Assim, ele não, a torcida, para poder fazer sua manifestação de protesto, ele não está nem se referindo ao nome do cara. Está tratando como goleiro. Veja que insatisfação do torcedor do Náutico, mais do que a pessoa do Douglas Borges, na verdade, é a posição de goleiro, tá? E aí ele sai vaiado. O Náutico acaba sendo vaiado também no final do jogo, porque as vaias finais foram para Douglas Borges, que terminaram com a bola no pé, que ia bater um tiro de meta quando o juiz acabou o jogo. E a gente tem uma certa crise iniciando o ano. A temporada está com 4 dias só, muito por causa dessa situação do goleiro. E agora vem, Chapo, tu que costuma sempre comentar sobre goleiro, é bem verdade que Chapo muitas vezes tem até uma visão de até quando um goleiro é criticado, ele tenta trazer para um tom mais ameno, porque a turma às vezes é muito apaixonada para falar que um goleiro é ruim, por exemplo. Mas nessa situação, Chapo, que tudo foi cantado, o goleiro falha 2 vezes, é 100% da torcida com rejeição. Me diz como se comportar agora, e eu não quero que tu fale nem não só em relação ao torcedor, mas em relação a um programa como o Timbucast, que a gente tem a obrigação de falar, tá? A gente tem que comentar o jogo, tem que comentar o que aconteceu, mas como se comportar diante de uma pedra cantada, de um cachorro morto, que é essa situação? Tem que dar mais chute nesse cachorro morto, Chapa? Olha, eu não sei como os outros vão reagir a isso, mas eu não vou fazer nenhuma análise sobre o Douglas Borges. Eu acho que a análise que o último cast tinha que fazer sobre o Douglas Borges já foi feita, já foi muito mal recebida pelo clube, já foi tratada como violência, assim, jogaram a gente na imprensa, né? Foi na imprensa tradicional lá, fazer jogar a gente numa situação de perseguição ao atleta e tal. Eu acho que quem quiser saber até porque o goleiro é uma posição meio que individual no jogo, né? Tanto que tem um treinador só para o goleiro, né? Então, quem quiser, a análise de Douglas Borges está pronta lá. João e Daniel fizeram um scout muito bom, tem tudo lá. Então, o jogo de hoje é a consequência daquele episódio lá. Assiste lá e você vai vendo. Já estava meio... Eu não imaginava que ele ia começar tão mal. Mas, assim,
o que se soube é que ele já veio meio inseguro, né? Pensando, já teve aquele negócio meio vou, não vou, e assim, a posição de goleiro é uma posição que requer muita segurança, e o cara quando já chega tremendo, assim, meio desconfiado, eu preciso de confiança, ele não tem confiança, ele já se mostra um goleiro muito inseguro também. Então, assim, o Timbucast, lavaria as mãos e falaria, agora não é com nós mais não. A gente já fez o que tinha que ser feito, já fizemos nossa parte, foi tratado como um absurdo. Eu acho que a gente fez o que o Náutico não fez, diga-se de passagem. Acho que o Náutico não fez esse mesmo trabalho de pesquisa que a gente fez. E a gente foi tratado dessa forma. Então, eu acho que para quê? A gente vai servir de. Ainda mais assim, o Timbucast acaba servindo de bucha de canhão também várias vezes. Porque a gente vai, aí a gente vai. Aí bate em Douglas Borges aqui. Aí Douglas Borges pega uma falta no próximo jogo. Olha aí, ó! Vocês querendo pegar o cara! Não pode. Aí eu. Quer saber? Tá aí. A análise para mim já está feita. Eu não tenho mais nada a falar sobre Douglas Borges. Foram 2 jogos seguidos contra times muito fracos, que ele leva gols, assim. Times que o Náutico devia passar com clean sheet, né? Que chama o goleiro não leva gol, e ele levou. É o típico. Não, o Náutico teve a primeira sequência ali, típica, para todo mundo se consagrar. O artilheiro fazer uns 5 gols nessa arrancada aí. O goleiro sair 4 jogos sem tomar gol. A defesa sem tomar gol também. Para chegar no 5º jogo fora de casa, com o Náutico líder, 10, 12 pontos, 1 gol sofrido, 12 marcados. Mas não está sendo assim. O Náutico, ofensivamente, está até produzindo ok. Defensivamente, está sendo um desastre. Então, eu não vou servir de bucho de canhão para depois o seu Eduardo Grande está dizendo que, mas veja aí, queimaram Douglas Borges, né? Eu não quero, não. A análise já está feita, agora é bola para frente. Eu até concordo muito com o que o Chapo está falando, mas é meio que um sonho, assim, de uma noite de verão. Queria eu não precisar falar mais de Douglas Borges. Eu não gosto muito de chutar cachorro morto, não, velho. Eu não gosto muito de estar ficando com eu avisei. Tem que ser um eu avisei muito bom, tá? Se eu tivesse ido contra toda a torcida, eu gosto de ser do contra, eu não vou negar que não, tá? Eu gosto de ser do contra. Se eu tivesse ido contra a maioria e a coisa tivesse concretizado, eu tinha até vontade de falar um. Veja só, eu concordo com você, é isso aí. Mas você sabe, com muitos anos de Náutico, que a galera é traiçoeira, né? A galera é traiçoeira. Tá todo mundo agora concordando com a gente aqui. Tem que tirar Douglas Borges, tem que tirar. Na primeira que ele pegar um negócio ali, a turma vem para cima da gente que nem leão. Teve a defesa dele, né? Exato. Mas ainda seguindo essa linha. Mas, de qualquer forma, Chapo, a gente vai colocar Douglas Borges na pauta. Eu vou ser muito, muito resumido em relação a isso. Mas vai estar na pauta daqui a pouco, viu, gente? A gente tem toda uma pauta, então o Douglas Borges já vai ser tema. Mas eu queria pegar de João também muito dessa linha, João. Da dificuldade. Ainda mais você que produziu o material, né? Você foi você e Daniel, produtor do vídeo, que a gente trouxe aqui os lances do Douglas Borges. Não só lances negativos, tá, gente? Defesa também. A gente fez aquele programa, um programa muito bom, um programa do qual eu me orgulho muito, tá? Porque a gente teve a ideia lá atrás, a gente chamou o João para poder participar disso, depois a gente chamou o Daniel, a gente disse, Daniel seria um cara bom para a gente fazer esse programa também. Então a gente trouxe 2 caras assim que não eram os participantes regulares do programa, porque a gente queria deixar esse programa com uma cara diferente, uma visão diferente, tá? Trazendo essa pegada mais de análise de jogador, de scouter. A gente assinou uma plataforma que é caríssima para poder dar essa qualidade ao programa. E, João, tu que produzisse esse programa, as críticas que tu acabasse sofrendo, foi o Timbucast como um todo, mas não adianta também tirar toda a jogada. Tu fosse o produtor ali do programa. Como lidar com isso agora, João? Que a gente vê o que aconteceu, 4 dias de temporada, 2 jogos, 2 falhas, e agora? Caramba, é uma situação extremamente complicada, velho. Eu não... Assim, pessoalmente falando, é uma situação muito ruim, tá? Assim, como eu me sinto pessoalmente de tudo isso que está acontecendo, eu não tô feliz não, velho. Sinceramente, eu preferia que Douglas Borges estivesse pegando tudo, seria muito mais fácil tá lidando... errou a análise. Eu não tô ligando muito para isso, não. Agora, eu não estava muito preparado para 2 falhas seguidas em 2 jogos, sabe? Muito rápido, muito rápido.
e ele se inviabilizou mais ainda. Assim, eu acho que era um goleiro que teria dificuldade realmente ao chegar, porque foi uma rejeição muito grande da torcida. E aí não foi só do Timbucast, antes da live do Timbucast, essa rejeição já existia. Então, assim, foi muito grande. Seria difícil, justamente pelo que o Chapo falou. Goleiro é uma posição de confiança. O cara pode ter feito 10 defesas seguidas. Se ele errar, se ele se desconcentrar, tudo aquilo foi por água abaixo. E é tudo que ele não tem. Tudo que ele não tem é confiança, tudo que ele não vai ter é paciência. E aí, nessa hora, eu fico me perguntando o que eu faria. Eu acho que acabou 200% o clima. Eu acho que é o cara que tem que ser visto aí, uma forma do Náutico não contar com ele, porque isso não vai se reverter. Muito difícil. Hoje, o clima no estádio foi muito pesado. Assim. O maior barulho que a torcida fez no jogo foi a vaia do Douglas Borges, que foi no final, quando ele ia bater o tiro de meta, e aí o juiz até acaba o jogo antes de acontecer. Perdeu o clima total. Infelizmente, era uma situação meio anunciada. Douglas Borges, ele tem essas falhas aí. Vamos falar que no mínimo há 2 anos e meio, que foi o tempo que ele chegou no Guarani. Não é novidade. Se você pegar a torcida do Guarani, por exemplo, eles não vão estar surpresos e falando, caramba, Douglas Borges está tão mal no Náutico. Eles vão olhar e vão falar, porra, realmente é aquele goleiro mesmo que estava aqui, sabe? Assim, é um imbróglio para o Náutico resolver. Eu acho muito difícil ele continuar. Ele, assim, virou muito insustentável. Olha, vocês têm o público de hoje, foi divulgado? Foi 6.500. 6,5. Renato, a gente, na verdade, fez uma abordagem um pouco sobre como tem que lidar com essa situação, sabe? A gente aqui, que o negócio pedra cantada, cachorro morto, a dificuldade que é você ter que estar batendo numa tecla que 100% da torcida sabe. Assim, a gente não tá falando... Não é uma coisa, não é Souza. Souza, quando estava no Náutico, era dividido. Eu tinha uma posição muito negativa de Souza, tá? Mas tem muito torcedor que era 70 a favor, pô. Era 70 a favor. Se brincar, era. Contra. Agora, com Douglas Borges, não, pô. Assim, eu nunca vi uma pessoa chegar e dizer assim, Douglas Borges merece... Vocês estão exagerando, Douglas Borges merece uma chance. Não tem. Em momento nenhum, né? Não, em nenhum momento, assim, eu nunca... Não, tem uma pessoa, limite, né? Tem uma pessoa, né? Tem Eduardo Granja, tem Fábio Lins, tem o diretor do Náutico, pô. É uma obra deles, tá entendendo? Ó, a Cláudia já chegou. É uma obra deles, pô. Eles resolveram dar confiança pro jogador. E eu tô muito curioso para saber como é que eles vão lidar com isso, tá? Eu tenho para mim, Atos, que o pessoal vai utilizar aquele discurso de vamos preservar o goleiro e vamos deixá-lo de fora agora, mas isso para mim é um... Esse é o pior cenário. Não, o nome daquele ditado, martelo é um salário batido contra a virada. É um salário muito alto para fazer isso. Atos levantou uma pauta no início que eu achei interessante. Atos estava perguntando como lidar no meio dessa situação que a gente tanto avisou. É porque não sei se o Renato estava acompanhando, eu estava vindo e estava acompanhando. E eu achei interessante esse ponto, porque, tipo, dá pra gente cagar raiva aqui a noite todinha sobre, eu avisei, mas a maneira de lidar de cada um, eu acho que é diferente. Eu acho que Atos tem uma maneira, João teve uma, Chapo falou de um jeito, Renato pode falar de outro, mas eu acho que antes de analisar o jogo em si, como eu disse, eu tenho algumas coisas boas para falar sobre o jogo, não é tudo uma desgraça, não. Mas, assim, a minha sensação de hoje, saindo do jogo, foi de cansaço, assim. Foi de, porra, a gente tá vivendo 2024 ainda. Hoje é dia, 46 de dezembro de 2024. Porque o Náutico tem os mesmos erros do time do ano passado. A zaga é fraquíssima. A zaga é horrível. Quanto o Petrolina, eu vi elogios a Léo Couto. É ruim também. Ryan é fraco. O goleiro é horrível. E assim, o que é que mudou de 2024 para 2025? Só mudaram os nomes. Os problemas são os mesmos. Qual a diferença de Ítalo Braga, Eduardo Henriques, Thiago Dias, para Eduardo Granja, Edgar Montemor e Fábio Lins? Nenhuma. Quer dizer, talvez o do ano passado seja melhor, porque conseguiu trazer Bruno Mezenga, que é bom, Paulo Sérgio, que é bom,
O desse ano renovou com os que já tinham, que era bom, e não conseguiu contratar ninguém. O que contratou, que tá bem, é Samuel Otsani, né? Que veio do América porque foi oferecido. Mas não veio ninguém. O goleiro veio ruim, a zaga veio ruim. O zagueiro que a gente tem esperança, 2 jogos que não vai nem pro banco porque ele tá mal fisicamente. O que é que mudou? A diretoria piorou, a diretoria do futebol piorou. A defesa, a zaga piorou. E aí, Atos até tinha falado, pô, não, talvez Douglas Borges é melhor que David e outros. Não é. Douglas Borges hoje já tá como um dos piores goleiros da história do Náutico. O Náutico tem 2 jogos com 3 gols sofridos para Jaguar e Petrolina. O Náutico era para ter 6 pontos, não ter sofrido nenhum gol e ter no mínimo 5, 6 gols. O Náutico hoje tem 3 gols tomados. Então, assim, meu sentimento é de cansaço. É de não aguentar, porra, velho, de novo. A gente não terminou 2024. Porque tanto que a gente falou, tanto que a Ati bateu na tecla, que falou para Becker, que falou para não sei quem. Bicho, é goleiro e centroavante. Centroavante renovaram, que era o básico. Goleiro, o que é que fizeram? Trouxeram o Elas, que é uma aposta, e Douglas Borges, que era contestado em todo o canto. Douglas Borges é um dos piores goleiros da história do Guarani, e já é um dos piores goleiros da história do Náutico, e é um dos piores goleiros da história do Botafogo. E de todos os times que ele passar daqui pra frente vai ser isso, porque ele é fraco. E por que a gente tá insistindo nisso? Assim, se você me perguntar hoje, o que é que vai acontecer com o Douglas Borges? No máximo que ele vai acontecer é ele pegar banco. E ontem eu disse, eu tiraria já do time. Era pra ele ter saído do time. Marquinhos bancou, então Marquinhos tem culpa nesse jogo de hoje. Hoje eu vi que vocês comentaram também, eu nunca vi a torcida gritar, goleiro vai tomar no cu. Sempre o cara grita o nome do goleiro, mas gritaram goleiro. Não tiveram nem a coragem de gritar Douglas, que não é difícil se falar não. Gritaram goleiro, xingaram goleiro, a palavra goleiro. Porque eu tô Douglas Borges. Ei, Douglas Borges. Cabia. Irmão, são 6 goleiros em um ano que a gente não aguenta, porra. O torcedor tá cansado. E o que é que a diretoria de futebol fez? Piorou, na verdade. Piorou o setor. Léo Couto, Ryan e Douglas Borges. Então, assim, Cláudio, as coisas se repetem. Rapidinho, você citou aí a culpa de Marquinhos, de Douglas. Faça uma leve menção a Bruno Becker e Tatiana para aquele Gustavo lá do Twitter, quando ele for fazer a análise dele. Também. Eu falei no Twitter sábado passado. Só para não esquecer, ele sempre cobra essa crítica a Becker e Tatiana. E eu falei, domingo, Becker tinha que ter cobrado a diretoria de futebol. Disse, bicho, vocês tiveram 6 meses para contratar um goleiro, contratar essa merda. Hoje, de novo. Veja, eu disse, Becker não precisa entender de futebol, mas ele precisa entender de gestão, e tá errado. Pô, a reação do Léo Couto no segundo gol, o Léo Couto, que é fraco, tá apontando para Douglas Borges e dizendo, essa merda é tua. Então, assim, e o que é que vai acontecer com o Douglas Borges agora? É um cara ganhando 40 mil. Se ele não pedir para sair, ele vai ficar. Ele vai ficar 40 mil. O Náutico vai ficar rasgando 40 mil por mês. Porque Granja, Fábio, Edgar não ouviram ninguém. Acreditaram em alguma análise que ninguém sabe se houve mesmo. Acreditaram em alguma análise que esse cara é bom. Esse cara é um goleiro flat. Esse cara é um goleiro que sai bem com os pés. Não é bem com os pés, que saiu mal hoje com os pés. Com as mãos é pior ainda. Fez gol contra, deu assistência. Falta o que mais pra esse goleiro, porra? Então, assim, é cansaço. É cansaço. O que o torcedor tá vivendo hoje, o clima... Meu irmão, a falha de Douglas Borges, praticamente no último minuto, acabou com o clima de vitória. Parece que o Náutico perdeu o jogo. Todo mundo saiu puto do estádio, pô. E o Náutico ganhou. 3-1. Já seria... Eu já ia vir pra cá, porra... Tá bem ruim ainda, mas beleza, ganhou 3-1. Toma um segundo gol com uma falha do goleiro. Aí, bicho, aí não tem mais o que fazer, não. Renato, pode seguir. Eu queria. Depois eu vou fazer a análise do jogo com mais calma, mas eu queria falar desse contexto. Porque ele ataca o papo assim estourado. Porque, bicho, é cansaço, porra. É um ano de cansaço, pô. Um ano de cansados. Você tá certo. Gente. Eu vou aproveitar, então, vou emendar também nessa análise para a gente partir e fechar esse tópico de defesa e Douglas Borges. Quando eu estava saindo do estádio, muita gente, Renato, e esse goleiro, e eu até disse, né? Falta de aviso não foi, a torcida toda criticou, a gente fez uma análise muito bem detalhada aqui no Timbucast, com os competentíssimos João Matheus e Daniel. Mas, assim, o que vem na minha memória com esse tipo de situação é a seguinte frase, que podcasts estruturados deveriam ser criticados e que a crítica a Douglas Borges foi pouco cercada de argumento técnico, que era pobre de conteúdo, mas viu na violência. É muito parecido, infelizmente, com aquela história de Diógenes, de dizer 4 zagueiros de alto nível.
parece repetitivo ficar falando desse jeito, mas é porque essa de Eduardo Granja, essa frase, ela envelheceu muito rápido, mas muito rápido mesmo. Eduardo Granja, eu estaria me olhando no espelho nesse momento e pensando assim, meu Deus, que besteira eu fiz, velho. Mas que besteira eu fiz. Não é nada, ele tá convicto. Ele tá convicto que é exagero. Não, exato. Exato. E, Renato, falando sério, Renato. Só para completar. E veja, porque, gente, ele disse isso no dia 21 de outubro, quando o nome de Douglas Borges começou a ser cogitado. Argumento técnico, pouco cercado de argumento técnico, pobre de conteúdo e vindo à violência. Ele esculhambou uma análise bem detalhada de Douglas Borges, que em 2 jogos oficiais, ela se mostrou absolutamente correta. Absolutamente correta. Diferente das convicções da diretoria de futebol. O amigo, ele deve estar realmente com a convicção, como o Chapo está dizendo. Mas deixa eu pegar um parênteses, Renato, rapidinho. Só para dizer, Renato, que Eduardo Granja, ele tem que aprender a sangrar agora, viu? Tem que aprender a sangrar, meu irmão. Tem que olhar para a situação. É você olhar para o abismo e saber encarar ele. Não adianta ficar reativo, não adianta ficar choroso, não adianta levantar raiva, levantar mágoa, querer ser revanchista, ficar guardando essa raiva contida. Meu irmão, já era, Granja. Nessa situação, você perdeu, porra. Paciência, meu irmão. Paciência, porque a gente aqui também está começando a cansar de tanto falar teu nome. Ninguém aqui tem prazer nisso, não, tá? A gente falou muito. A gente estava debatendo antes da live, né, Atos? A gente estava debatendo antes da live se a gente ia tocar nesse assunto do Douglas Borges, de tanto que a gente já bateu nisso. E, Renato, a gente passou tanto tempo falando de Diógenes que nos últimos 2 anos de Diógenes a gente só fazia repetir assim, eu não aguento mais falar de Diógenes, eu não aguento mais falar de Diógenes. Veja, Granja está começando a entrar no desgaste com meses, pô. E olha que o Náutico passou 4 meses sem jogar, tá? Então, deixa eu falar uma coisa para você, Granja. Ninguém aqui tem prazer de ficar martelando, não. Ninguém aqui tá numa saga para tentar te derrubar, não, pô. Até porque eu sempre repito isso. O Náutico não tem um monte de dirigente aí para assumir, não. Eu sei que se você sai, tem que entrar alguém no lugar. Quem? Não tem ninguém para entrar, não. Então ninguém aqui tem prazer de ficar criticando você. Ninguém quer ficar no processo de tentar te derrubar, não quer. Agora, encara essa situação. Veja que você já perdeu isso aí, meu irmão. 100% do torcedor vaiano, acabou. Nesse assunto você perdeu. Agora, você tem que refletir como é que vai fazer para recuperar isso, tá? Aí, meu amigo, passa por contratação de um novo goleiro, ver o que você vai resolver sobre Douglas Borges, e encarar as críticas com maturidade. Você é um cara que tem total capacidade, Granja, de enfrentar o que está acontecendo. E não é enfrentar choramingando, não é enfrentar ficando com raivinha das críticas, achando que está sendo injusto. Nós contra eles, né? Inclusive, e aqui eu não vou falar, não estou falando, não, de jeito nenhum estou falando isso em forma pejorativa, mas todo mundo sabe que Granja é um cara que já teve envolvimento político. Então ele sabe o que é lidar com pessoas. O maior elogio que a gente fez a ele é saber gerenciar pessoas, é saber lidar com pessoas. Então, encare esse momento com perseverança, para poder você tentar corrigir esse erro. Não vá ficar de beicinho, porque você vai se afundar. Ótimo. Só um ponto aqui, ainda falando da diretoria, porque eu já recebi 10 mensagens aqui no chat também dizendo: Douglas Borges é da Flash Forward, que é a empresa, um dos investidores da SAF. Galera, só para esclarecer para vocês, e não é defendendo a empresa, não. Assim, mas o Náutico quis Douglas Borges em julho do ano passado, antes de ter qualquer conversa sobre SAF com esse grupo de investidores. Então, é um erro convicto. O Náutico quer, há 7, 8 meses, o mesmo goleiro. O Náutico contratou, não foi agora, não foi a turma da Flash Forward disse: pega esse goleiro aí que a gente vai assinar com vocês. Não teve isso. Em nenhum momento teve isso. O Náutico foi a diretoria de futebol, o departamento de futebol, que quer esse goleiro desde o ano passado, desde o meio do ano passado. Quando chegou, foi David o último goleiro a chegar. Acho que, enfim, não ia ser Douglas Borges, acabou chegando David. Ou seja, esse erro é antigo. Então não queira... Tem muita gente, obviamente, fazendo a maldade para querer queimar a SAF. E assim, repito o que eu falei outras vezes já. Não sei se vai ser uma SAF boa, se vai ser uma SAF ruim. Mas nesse caso, a culpa é da diretoria de futebol. Os caras lá são empresários do jogador, que é uma coisa também que vai precisar ser explicada mais lá na frente, que é sobre como vai ser essa questão de jogador que eles agenciam com o clube. Beleza.
Mas a contratação do Douglas Bosch não passou por eles. É erro da diretoria de futebol do Náutico. Olha, tem outros jogadores também, né? Teve especulação, que de jogador de lá que não veio, então não faz nem muito sentido. O Souza é da Flash Forward também. Romécio Não veio, Romécio. É aquela coisa que a gente costuma dizer, né? Assume que o BO é teu, meu amigo. Não tinha assim, quem pariu o Matheus que balance, né? Procuraram, cara. Então, assim, tem que assumir agora o erro, um erro que já era de ciência do torcedor. Veja, houve uma campanha muito grande do torcedor de rejeição ao nome de Douglas Borges. Precisou ser comprovado com falhas, uma falha que custou um resultado. O Náutico poderia ter vencido talvez o Petrolina no último sábado, teve aquele gol que ele tomou. E nesse último, e agora há pouco, foram 2 gols tomados, onde, gente, eu até conversando com o Cristóvão e com o Diogo, eu dizia assim, pô, bicho, a gente não tem 3 minutos de sossego com 2 gols de vantagem. Porque o Náutico fez 2-0, deu 3 minutos, tomou 2-1. Fez 3-1, deu 3 minutos, tomou 3-2. Com as 2 jogadas com falhas de Douglas Borges. Qualquer coisa que chegava dele da bola, o pessoal já ficava com frio na barriga, o pessoal ficava meio assustado, sabe? Então, assim, a diretoria, meu amigo, que se vire agora para resolver essa situação, porque somando Douglas Borges com nosso setor de defesa, é simplesmente uma repetição do ano passado. Thiago Dias, Ítalo Braga, Eduardo Henriques, todos eles estão inseridos em Eduardo Granja, porque a filosofia de trabalho se manteve. O Náutico ele teve a preservação de peças ofensivas, incrementou com alguns atletas, mas no setor de defesa, à exceção de Igor Fernandes, que a gente vai abordar aqui na live de hoje, no setor de defesa, os mesmos problemas, a mesma fragilidade, os mesmos erros primários, e um goleiro que, Nossa Senhora, ele é uma síntese de todos os erros cometidos em 2024.